Um acidente aéreo acabou com uma das melhores gerações do futebol inglês. 8 jogadores do Manchester United perderam a vida em um grave acidente que ficou conhecido como o Desastre de Munique. Fica aí que eu já te conto tudo. Em 1958, o Manchester United viveu a pior tragédia da sua história. Na volta de uma viagem para disputar um jogo da Liga dos Campeões, um acidente de avião tirou a vida de 8 jogadores do time e deixou vários outros gravemente feridos. Antes de chegar no fatídico acidente, a gente precisa voltar no tempo para entender melhor o momento que o Manchester United passava no futebol inglês. Entre 1939 e 1946, o campeonato inglês ficou suspenso por conta da Segunda Guerra Mundial. Ainda em 45, com a guerra rolando, o Manchester contratou o técnico Matt Busby, que inclusive lutou pelo exército inglês na Segunda Guerra. Acredite se quiser, mas nessa época não era comum que o treinador de um time acompanhasse todos os treinamentos do clube e também nem se envolvesse em bastidores, como por exemplo sugerindo contratações para o time. Mas para aceitar o convite para ser treinador do Manchester, o Matt Busby exigiu que ele tivesse presente em todos os treinos e que também pudesse opinar na compra e venda de jogadores do time. Quando o treinador assumiu o comando do Manchester, o time não podia nem jogar no seu próprio estádio, o Old Trafford, que tinha sido bombardeado na guerra. A saída seria mandar jogos no Main Road, estádio do rival Manchester City, e essa situação durou por quase 4 anos. Logo na primeira temporada do pós-guerra, a temporada de 46-47, o resultado dos métodos modernos do Matt Busby começaram a aparecer e o Manchester United foi vice-campeão inglês. Situação que se repetiu nas duas temporadas seguintes, de 47-48 e 48-49. O título inglês da geração de Matt Busby veio somente na temporada de 51-52, finalmente coroando o trabalho do treinador, que comandava um time bastante jovem, com média de idade de 22 anos. Por conta da baixa idade do elenco, o time do Manchester United ficou conhecido como Busby Babies, ou seja, os bebês do Busby. No campeonato inglês de 55-56, novamente o Manchester United foi campeão e se credenciou a jogar a Liga dos Campeões da Europa na temporada seguinte, a temporada de 56-57. Essa seria a segunda edição da Champions League da história e o Manchester United só parou na semifinal, perdendo para o Real Madrid de Stéfano. Mesmo não chegando na final, o Manchester United teve o artilheiro dessa edição da Champions League, o Dennis Viollet. Em 56-57, o Manchester conquistou o bicampeonato inglês e mais uma vez foi jogar a Champions League seguinte, 57-58. Nessa época, a Champions League era disputada em formato mata-mata e após um sorteio, o Manchester teve que disputar uma fase preliminar, antes das oitavas de final. Em jogos de ida e volta, o Manchester eliminou o Shamrock Rovers, da Irlanda, com um placar agregado de 9-2. Nas oitavas, uma vitória em Manchester por 3-0 e uma derrota fora de casa contra o Dukla Praga garantiram o Manchester nas quartas de final. O adversário nas quartas seria o Estrela Vermelha da Iugoslávia. O primeiro jogo em Manchester aconteceu no dia 14 de janeiro de 58. O Estrela Vermelha abriu o placar no primeiro tempo, mas o Manchester virou no segundo tempo e o placar final acabou 2-1 para o time inglês. O jogo de volta em Belgrado aconteceu 3 semanas depois, em 5 de fevereiro de 1958. Mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas viram o Manchester abrir 3-0 no primeiro tempo, com 2 gols do Bobby Charlton, um dos maiores jogadores do futebol inglês e também do futebol mundial. No segundo tempo, o Estrela Vermelha empatou a partida, mas considerando o jogo de ida, o Manchester conseguiu a classificação para a semifinal. A viagem de volta de Belgrado para Manchester seria feita de avião no dia seguinte à partida. O avião que levaria toda a equipe era do modelo Airspeed Ambassador AS-57, da companhia aérea estatal BEA, a British European Airways. O avião decolou do aeroporto de Belgrado, na Iugoslávia, e faria uma escala para reabastecimento em Munique, na Alemanha, e de lá o avião partiria para Manchester. O pouso em Munique aconteceu normalmente, o avião foi reabastecido e às 2h29 da tarde o avião se preparava para decolar rumo a Manchester. Porém, quando o avião já se preparava para a decolagem, o piloto James Stein reparou um barulho esquisito no motor e também oscilações no quadro de instrumentos. O piloto então abortou a decolagem e retornou na pista para tentar novamente. Na segunda tentativa de decolar, o motor apresentou falhas novamente e aí mais uma vez a decolagem foi abortada.
nada. O avião então retornou para o terminal de passageiros e aí todo mundo desceu do avião até que o problema fosse resolvido. O responsável pela manutenção da companhia BA lá em Munique queria que o avião passasse a noite no aeroporto ali na Alemanha para que o problema pudesse ser investigado e solucionado. O piloto James Ten não concordou e disse que poderia decolar se ele fizesse alguns ajustes ali na válvula de combustível enquanto o avião estivesse decolando. E durante essa discussão entre o piloto e o mecânico, para saber se o avião ia ficar lá parado, se ia decolar, começou a nevar bastante no aeroporto de Munique. O piloto estava preocupado em deixar o avião parado lá em Munique por uma noite, porque isso iria afetar toda a malha de voos da companhia no dia seguinte. Ele acabou então assumindo a responsabilidade, todos os passageiros voltaram para o avião para mais uma tentativa de decolagem às 2h59 da tarde. O avião acelerou na pista, mas novamente o motor apresentou falhas e a aeronave não ganhou velocidade para decolar. O avião acabou atravessando a cerca de proteção do aeroporto, atravessou uma estrada e acabou batendo numa casa, mas felizmente nenhum dos moradores foi atingido. Em seguida, o avião atingiu uma árvore e um caminhão carregado com gasolina que explodiu na hora. Os comissários, que não tinham treinamento nos padrões de hoje, abandonaram o avião e não ajudaram os passageiros a saírem pelas saídas de emergência. Das 44 pessoas a bordo, 20 morreram no momento do acidente e mais 3 foram falecer no hospital. O técnico Matt Busby foi um dos sobreviventes e passou mais de 2 meses internado no hospital em estado grave, chegando a receber a extrema unção por 2 vezes. Uma investigação das autoridades alemãs inicialmente culpou o piloto pelo acidente, por ele não ter solicitado o descongelamento das asas do avião, afinal estava nevando ali no momento da decolagem. Somente 10 anos depois do acidente, o inquérito oficial foi concluído, inocentando o piloto de todas as acusações. A verdadeira causa do acidente foi o acúmulo de neve na pista do aeroporto, o que impediu que a aeronave ganhasse velocidade no momento da decolagem. Apenas 13 dias depois do acidente, o Manchester já tinha uma partida agendada contra o Sheffield Wednesday pela FA Cup, com um time formado por jogadores reservas e das categorias de base, e com uma contratação sendo firmada horas antes da partida, o Manchester conseguiu vencer o jogo por 3-0. Como o técnico Matt Busby estava internado na Alemanha em estado grave, o time foi treinado pelo assistente Jimmy Murphy, que não tinha viajado para Belgrado, porque ele também treinava a seleção de País de Gales e tinha uma partida agendada na mesma época. A equipe bastante desfalcada do Manchester ainda chegou à final da FA Cup em maio, mas perdeu o título para o Bolton Wanderers 3 meses após o acidente. Apenas 2 dias após essa partida, o jogador Duncan Edward, que estava internado desde o dia do acidente, acabou morrendo no hospital. No mês de maio, o Manchester ainda jogaria a semifinal da Champions League contra o Milan. No primeiro jogo na Inglaterra, a vitória do Manchester por 2-1. Mas uma semana depois, o Manchester foi goleado por 4-0 na Itália e se despediu melancolicamente da competição. O Real Madrid foi o campeão da edição de 57 e 58 da Champions League e ofereceu o troféu de campeão ao Manchester United, que acabou rejeitando a atitude do clube espanhol. O Real Madrid ainda ofereceu o empréstimo por uma temporada da sua maior estrela, o atacante Di Stéfano. O time espanhol pagaria metade do salário do jogador e o Manchester deveria ser responsável por pagar a outra metade. Mas o empréstimo foi barrado pela Federação de Futebol da Inglaterra, alegando que a contratação do Di Stéfano tiraria a vaga de algum outro jogador britânico. O técnico Matt Busby retornou ao comando do time na temporada seguinte, de 58-59, e entrou para a história do Manchester ao conquistar mais 2 campeonatos ingleses e finalmente conquistando a Champions League em 67 e 68. O treinador ganhou uma estátua em frente ao estádio do Manchester, o Old Trafford. O Matt Busby faleceu em 1994 aos 84 anos. O acidente em Munique também rendeu homenagens às vítimas no estádio do Manchester, como uma placa com o nome das vítimas e um relógio que marca o horário em que o acidente aconteceu. Ao longo dos anos, o Manchester conseguiu se reerguer e hoje é o maior campeão inglês com 20 títulos, além de ter 3 troféus da Champions League na sua galeria de títulos. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Tem vídeo toda semana ou quase isso. Eu vou ficando por aqui, até o próximo jogo.